Olá, líderes do Ministério Infantil, discipuladores, pais e membros do Ministério Infantil. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E no Filho de Crente, não é crentinho de hoje, nós vamos desconstruir um grande mito que ainda é muito comum nas nossas igrejas. Crianças, elas podem ter um relacionamento com Deus. O que é que vocês acham? Nossas crianças podem ter um relacionamento constante com Deus? Claro que sim, gente. Claro, é óbvio que sim, que nossas crianças podem sim ter um relacionamento constante com o Senhor. E eu vou passar aqui dicas preciosas de como isso é possível para você, pais e membros do Ministério Infantil. Mas deixa eu me apresentar. Me chamo Tia Nay, sou pastora de criança da Igreja Batista Lagoinha, Salvador, e trabalho com o discipulado de crianças há mais de 25 anos. Vamos lá. Relacionamento com Deus. Vamos aprender um pouco sobre relacionamento com Deus. O que é relacionamento com Deus? O que é que vocês acham? Podem colocar no comentário, tá bom, gente? Relacionamento com Deus é você conhecê-lo, né? De forma íntima ou profunda e de maneira constante. Então, relacionamento com Deus é o quê? Conhecê-lo de forma íntima ou profunda e de maneira constante. Então, vamos aprender um pouco sobre conhecê-lo, né? O que é conhecê-lo, né? Nós não nos relacionamos com quem não conhecemos. Para que a gente possa se relacionar com alguém, a gente precisa o quê? Conhecer a pessoa, né? Isso é o princípio básico de um relacionamento. E Deus, para a gente poder conhecer a Deus, para a gente poder se relacionar com Deus, a gente precisa o quê? Conhecê-lo. E como é que nós conhecemos ao Senhor? Através da palavra dele, isso mesmo. Mas não basta só eu e você conhecer de ouvir falar, de ler os milagres que o Senhor fez, né, as maravilhas que o Senhor fez. Não, isso não basta. Eu posso conhecer uma figura pública, uma personagem pública, né, saber tudo sobre essa pessoa. Posso saber a idade, posso saber a cor que mais gosta, comida favorita, né? Posso saber nome de pai, de mãe, onde nasceu, idade. Posso saber tudo sobre essa pessoa, mas sem sequer ao menos conhecer pessoalmente essa pessoa. Sem sequer ao menos ter sentado um dia, uma vez, para tomar um café ou para almoçar com essa pessoa. Então eu sei tudo dessa pessoa, mas não conheço pessoalmente. Nunca sentei para tomar um café com essa pessoa. E sabe, gente, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele de forma íntima e profunda. Isso mesmo. Aprendemos aqui um pouquinho sobre conhecê-lo, né? Que a gente conhece ao Senhor, nós nos relacionamos com o Senhor, né? Mas precisamos conhecer Ele. E conhecemos Ele através da palavra. Precisamos conhecê-lo de forma íntima e profunda. E a constância... O que é que vocês acham que é constância? Constância é nada mais, nada menos do que você ter frequência no relacionamento, do que eu ter frequência no relacionamento. Qualquer relacionamento, gente, precisa de frequência, né? Não adianta eu conhecer a pessoa com profundidade, eu saber tudo dessa pessoa e nem sequer conhecer e ter sentado para tomar um café com essa pessoa. Isso para mim não é um relacionamento. Relacionamento vai muito além do que isso, vai muito mais do que isso. Da mesma forma, deixa eu dar um exemplo para você aqui de um casal. Um casal de noivo, por exemplo, não dá para ter um relacionamento sem constância, ver a pessoa a cada ano e ano. Não, isso para mim não é um relacionamento, ok? Relacionamento, você conhecer aquela pessoa, né? Forma íntima e profunda, como nós falamos aqui, e de maneira constante, né? Então, relacionamento para mim não é você ficar, né, ver a pessoa em ano, ou você nunca nem ter visto aquela pessoa, ok? Agora deixa eu falar algo bem importante para vocês. Cuidado para vocês não se confundirem, isso mesmo.
Se relacionar com Deus é simplesmente você fazer parte de uma igreja? É você fazer parte do ministério infantil? Será que é isso? Você congregar em uma igreja? Não, não é isso. Tudo isso que eu falei para vocês aqui são ações, são consequência de um relacionamento com Deus, ok? São consequências, esses atos, essas ações que eu acabei de falar para vocês, são consequências de um relacionamento com Deus, ok? Deu para vocês entenderem? Isso é consequência, tá bom? Não se enganem, gente. Eu sempre falo isso lá na igreja, não se enganem. Né? O fato da sua criança ela ir para a salinha do Kids, o fato da sua criança ir para a igreja fazer apresentação, participar de coreografia, participar de teatro, não se engane. O fato de sua criança ser bem participativa na igreja não significa que ela tem um relacionamento com Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, Jana, então minha criança então faz tudo isso, ela não se relaciona com Deus? Isso não significa, tá? Preste atenção, que é um relacionamento com Deus, que ela tem um relacionamento com Deus. Nós vamos aprender no decorrer desse vídeo, tá bom? Mas por que eu e você devemos ensinar as crianças a ter a se relacionar com Deus? Nós aprendemos no vídeo passado, que eu vou até colocar aqui o link do vídeo, que crianças, elas têm necessidades espirituais, assim como eu e você temos, né? Então, criança tem necessidade, criança ela tem necessidade de orar, criança elas têm problemas, elas passam por dificuldades, elas precisam ter um momento dela com Deus, assim como eu e você. Então, por que que nós devemos ensinar, né, as nossas crianças a se relacionar com Deus? Eu e você não temos um relacionamento com Deus? Então, nossa criança também pode ter um relacionamento com Deus de maneira constante. E por que que nós devemos ensinar as nossas crianças a ter esse relacionamento? Porque o relacionamento da criança vai gerar afinidade com Deus. Isso mesmo. O relacionamento, eu vou repetir, o relacionamento da criança, né, vai gerar afinidade com Deus. Isso mesmo. Ah, Tianai, mas eu não estou entendendo. O que é afinidade? Como é que você se relaciona com a pessoa? Eu me relaciono, né, com alguém porque há algo no outro que me faz bem. Há algo na pessoa que me atrai, há algo bom naquela pessoa que me atrai. Eu não vou me relacionar com alguém que não me atrai coisas boas, que não me traz coisas boas, né? Jamais eu e você vai se relacionar dessa forma com a pessoa, dessa forma. Não. E aqui é até dispensável eu falar para vocês o que é que Deus nos oferece quando nós nos relacionamos com Ele, né? Não precisa nem eu falar dos benefícios, o que é que o nosso Deus maravilhoso nos oferece quando nós nos relacionamos com Ele. E a nossa criança, gente? O que é que vocês acham? Qual será a resposta em relação a isso? Qual será a resposta em relação, né? O que é que a criança vai falar em relação a isso? Será que vai ser a mesma coisa do adulto, gente? O que é que vocês acham? Será que vai ser a mesma coisa? O que é que isso vai gerar na criança? Será que é gerada a mesma coisa que é gerada no adulto? Obediência, amor, né? Temor, devoção. Será que é isso também que é gerado nas nossas crianças? A gente falamos um pouco do relacionamento, né? E vamos ver o que é gerado no coração da criança. Bom, à medida que a criança ela se relaciona com Deus, o que é que acontece? Ela vai ter afinidade com Deus. Quanto mais ela se relaciona, quanto mais ela conhece a Papai do Céu, mais ela vai ter mais afinidade com o Senhor. E como é que a criança demonstra essa afinidade com Deus? Através da obediência, através da devoção, através do amor, do temor ao Senhor. Então, é através disso
que a criança, ela demonstra sua afinidade, né? E quanto mais ela conhece a Deus, mais ela tem mais afinidade com o Senhor. Agora, só para deixar claro para vocês, entendam uma coisa. Uma vida sincera de devoção, tá? Ela não vem antes de uma vida de relacionamento com Ele. É o que nós falamos. Essas ações de devoção são consequências de um relacionamento, tá bom? Primeiro a criança vai se relacionar, vai conhecer a Papai do Céu. E as consequências, as ações desse relacionamento é isso: o amor, a obediência, a devoção. Entendam isso, anotem isso aí, ok? Outra coisa também que eu quero falar para você. Muitos pais, e até às vezes nós mesmos, membros do Ministério Infantil, né? Líderes, professores de Ministério Infantil, muitas das vezes nós queremos forçar a criança a ter uma vida de obediência, a ter uma vida de amor, a ter uma vida de serviço à obra do Senhor. Muitas das vezes nós queremos forçar isso para a criança. Mas isso, gente, não dá certo. Não façam isso. Isso não dá certo de jeito nenhum. Não force a sua criança, tá? Ter esse momento de obediência, ter uma vida de obediência, de adoração. Não, isso não dá certo. A criança pode até fazer isso que você está falando, tá? Mas não vai ser de forma sincera. O coração dela não vai ser feito de forma sincera a obediência, o amor, o serviço ao Senhor. Não, ela vai fazer porque você está mandando, porque eu estou mandando ela fazer. Então, não force sua criança, tá bom? Ensine a sua criança a se relacionar com Deus através do discipulado infantil. Presta atenção, anote isso aí, gente. Não force a sua criança. Já. Vocês podem estar pensando aí, achando, eu não estou entendendo, eu tenho que deixar minha criança fazer o que ela quer? Não. Já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas ensine a sua criança a se relacionar com Deus através do discipulado infantil. Gente, isso é imprescindível. Vocês precisam, sim, as crianças precisam se relacionar com Deus, mas é através do discipulado infantil. Isso é essencial para o crescimento, para a maturidade da criança, para o relacionamento da criança. Ela precisa se desenvolver e ela precisa se relacionar através do discipulado infantil. Vamos lá. Janai, você disse que a criança não pode ser forçada, é isso mesmo? Então eu vou deixar minha criança fazer o que quer? Não. Sua criança, ela tem que ter disciplina, ela tem que ser disciplinada, né? A criança, ela não deve fazer o que ela bem quer ou o que ela bem entender. Não, gente, não me entendam dessa forma. Até mesmo porque a disciplina, ela faz parte da metodologia educacional. E nós também devemos ter disciplina na nossa vida, né? Então não é deixar a sua criança fazer o que ela quer, o que ela bem quer, não. A questão aqui que nós estamos falando não é essa, ok? A questão não é essa. E sim, em querer forçar a sua criança a fazer algo que ela não quer, a ter um comportamento, na verdade, né, que ela não quer, ou seja, um comportamento forçado, né? E isso, gente, gera consequência. Entendam, você não vai deixar sua criança fazer o que ela quer. Não é isso que eu estou falando. A criança tem que ter disciplina, né? Mas aprenda a se relacionar, né? A ensinar a sua criança a se relacionar com Deus através do discipulado infantil. Portanto, você, pai, professores, membro do Ministério Infantil, como eu falei para vocês, ensine a criança primeiro a se relacionar com Deus, né? As consequências, os atos desse relacionamento vêm normalmente, começa a fluir de forma normal, não é nada forçado, não é nada que a criança, não, ela se relacionando com Deus, todas essas ações, a obediência, o amor, o serviço ao Senhor, ela vem de forma, sabe, de forma clara, de forma que vai fluir na vida da criança, ok? Deu para vocês entenderem?
Agora vamos lá. Como eu e você devemos ensinar a criança a se relacionar com Deus? Nós aprendemos, né? Nós aprendemos aqui por que, né, ensinar a criança a se relacionar com Deus, né, para ela ter afinidade, intimidade. Quanto mais ela se relaciona com Deus, quanto mais ela tem o momento com Deus, ela tem mais afinidade. Quanto mais ela conhece o Senhor, mais ela tem mais afinidade com Ele. E agora nós vamos aprender como é que eu e você devemos ensinar as nossas crianças a se relacionar com Deus. Como é que nós devemos fazer isso? Responde aí no comentário. Como ensinar as nossas crianças a se relacionar com Deus? Eu vou apresentar para vocês 4 dicas, tá bom? Essas dicas que eu vou estar apresentando para vocês são dicas que eu uso no meu dia a dia. Eu acho super importante, tá bom? Mas tem outras dicas também, né? Mas essas daqui eu acho essencial para a gente começar, pelo menos, dar o primeiro passo. Vamos lá. Primeira dica, exemplo. Isso mesmo. A melhor forma de ensinar as nossas crianças, gente, é mostrar. Crianças são muito observadoras. Vocês sabem que trabalham com criança, vocês pais também. Elas observam tudo. Elas vão atrás de tudo. Elas olham, elas percebem tudo. Então, a melhor maneira de você, né, ensinar, discipular a sua criança, ensinar a sua criança a ter um relacionamento com Deus, é você ser exemplo, é você dar exemplo. Vamos ensinar os nossos filhos a se relacionar com Deus, dando exemplo. Eu sei que na maioria das vezes isso pode até parecer pesado para vocês, né? Pode até parecer cansativo para vocês. Eu sempre falo aquela frase, minha sogra usa até hoje. Eu até anotei aqui. Não faça o que eu digo. Não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, use, né, a forma, o exemplo para ensinar a sua criança. Eu tenho até um exemplo de um pastor que toda vez que ele iria orar, né, que ele ia orar, ele deixava a porta do quarto dele semi-aberta. Sabe por quê? Porque para quando a filha dele passasse, olhasse, né, e seguisse o exemplo dele, pudesse observar que ele estava orando, que ele estava fazendo a devocional, e seguisse o exemplo. E criança, gente, segue o exemplo sim. Por isso que eu, você, temos que ser exemplo. Temos que ser exemplo. Temos que ensinar nossas crianças através do exemplo. Ok? Então, primeira dica, exemplo. Seja exemplo para o seu filho. Você, líder, seja exemplo para o seu aluno, para a sua criança. Segunda dica, anota aí. Invista no melhor ensino bíblico possível, gente. Eu não estou falando que tem que ser o ensino mais caro, tem que ser o ensino... não tenho como, Tianai, arcar com o ensino caro. Não, eu não estou falando isso. O melhor ensino não quer dizer que tem que ser o mais caro. Não. Um ensino de acordo com a faixa etária do seu filho, um ensino didático, um ensino criativo. Gente, isso é essencial para o crescimento, para a vida espiritual do seu filho, né? Então vamos a cada dia mais dar o nosso melhor para nossas crianças, nos aperfeiçoar a cada dia. Nós sabemos que a palavra de Deus não muda, né? Ela não muda, ela permanece a mesma, mas a metodologia de ensino, ela precisa ser aperfeiçoada e melhorada. Então, eu e você precisamos a cada dia mais nos aperfeiçoar, né? Precisamos cada dia mais dar o nosso melhor, né? Todos os domingos as mesmas coisas, quadro de giz, musiquinha, historinha, não. Vamos buscar mais conhecimento. Vamos a cada dia mais tomar curso. Não tenho dinheiro, tem vários cursos na internet que são gratuitos. Vamos nos aperfeiçoar a cada dia, gente. O nosso chamado foi o Senhor que nos chamou, então nós temos que dar o nosso melhor. Quer ver uma coisa? Se você for mostrar para a criança um videogame, se você for mostrar os jogos de hoje e os jogos de antigamente, como era naquela época, pergunte para a criança qual é que ela gosta mais. A maioria delas vão responder que prefere o atual. Por quê? Porque são mais modernos, tem mais tecnologia,
são mais aperfeiçoados. Então, a maioria das crianças vai preferir o atual. Então, eu e você temos que nos atualizar a cada dia, né, para dar o melhor para nossas crianças. Outra coisa super importante, pais. Olha aí os pais. É de sua responsabilidade também oferecer um ensino, um melhor ensino para o seu filho, né? Um ensino cristão, um ensino de discipulado para o seu filho. Às vezes nos preocupamos tanto, né, numa formação educacional, né, na formação secular do nosso filho, em colocar numa melhor escola. Ok, gente. Não estou falando que isso não pode, tá bom? Eu também tenho uma filha e claro que a gente se preocupa com isso. Temos que dar o nosso melhor, sim. Se a gente pode botar na escola boa, ok. Tem que se preocupar, sim. Mas quantos de nós investimos tão pouco ou não investimos nada no ensino bíblico para os nossos filhos, numa devocional para os nossos filhos? E deixa eu falar, às vezes não se trata nem de investimento. Isso é para vocês refletirem. Às vezes não se trata nem de investimento financeiro, tá bom? Mas quantos pais chegam para a gente do Ministério Infantil, para pastores, para líderes, para membros, e perguntam para você, para vocês, né? O que é que meu filho está aprendendo aqui na escola bíblica? O que é que vocês estão dando? Qual é o assunto que vocês estão dando? Quantos pais, gente, fazem isso? Parem para refletir um pouquinho, né? Para perguntar do desenvolvimento do seu filho. Então, às vezes, não é nem investimento, né, em dinheiro, não. É investimento ali de você ter um acompanhamento do seu filho na sala de aula, na escola bíblica dominical. Terceira dica, vamos lá? Ensine e incentive a seus filhos a terem constância. Constância é nada mais, nada menos do que o quê? Frequência. Então, ensine os seus filhos a ter constância, a terem frequência. Frequência é conhecer a Deus, a se relacionar com Deus, né? Isso, gente, é nada mais, nada menos do que a criança ter disciplina. Ela vai fazer mesmo sem vontade. Eu conheço várias crianças que não gostam de escovar dentes, né? Eu dou um exemplo assim porque a maioria fala, eu não gosto de escovar dente. E às vezes os responsáveis chegam para mim e falam, né? Mas elas têm que escovar os dentes todos os dias. Elas não gostam, elas não querem, a maioria, mas tem que escovar os dentes. Então, mesmo sem querer, ensine a sua criança a se relacionar com Deus de forma frequente, de forma de terem uma constância nesse relacionamento, uma frequência nesse relacionamento. E muitas das vezes eu até vejo nas igrejas, no meu dia a dia, muitos pais que são reféns dos seus filhos. Deixa a criança fazer o que quer. A criança pronta, a criança que domina eles, né? Então faz o que quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Não, pais, pelo amor de Deus, não. Nós já falamos isso anteriormente. Como a gente falou, relacionamento, né? Ele requer frequência. Vocês não podem ser reféns dos seus filhos, não. Pelo amor de Deus, né? Não existe um relacionamento sadio sem ter frequência, ok? Outro exemplo que eu acho bem legal para dar para vocês é, imagine um esposo, né? Que só vê sua esposa a cada 6 meses. Ou só se encontra com sua esposa quando tem encontros de casais. Imagine, isso é um casamento? Isso é um relacionamento? Isso para mim não é relacionamento, muito menos casamento. Relacionamento não é isso. Relacionamento requer constância, ok? Então ensine o seu filho a fazer a devocional diária. Ensine o seu filho a orar. Incentive. Nós estamos agora com férias no GC Kids, né? Nós temos o nosso GC Kids todas as quinta-feiras. E aí eu falei para eles, nós encerramos e eu falei para eles, gente, a gente vai ficar de férias do GC, né? Mas não esqueçam, as férias é do GC, não é de Deus. A mesma rotina que vocês vinham adotando, todos os dias, continue.
ore, faça a sua devocional, leia um livro, vocês têm que brincar, tem, né? É criança, precisam brincar, mas tem que ter o seu momento com Deus, a sua devocional com o Espírito Santo, né? É bom a gente deixar isso aqui bem claro. Então você, pais, são crianças e vocês têm que mandar mesmo eles fazerem, né? Eles têm que aprender a se relacionar com Deus. E a melhor forma, né, deles aprenderem é através do discipulado infantil, ok? Quarta dica e última dica, se liguem, não as impeças. Eu acho que você já conhece aquele versículo que eu até anotei aqui, Mateus 19, de 13 até 15. Depois vocês dão uma lidinha, né? Os discípulos, isso mesmo. Os discípulos, eles impediram, né? Tentaram impedir as crianças de se chegarem, de se aproximarem até Deus. E quantas vezes eu e você também faz isso? E sabe como é que eu e você fazemos isso, gente? Sabe como é que nós fazemos isso? Quando nós não damos exemplos, isso mesmo. Quando nós não investimos na criança no discipulado, quando nós não ajudamos a criança a se relacionar com Deus, não damos exemplos de um relacionamento com Deus, né? Quando muitas das vezes nós acabamos, né, deixando a criança exposta ali no computador, no YouTube, no Instagram, e ali tem muitas coisas, né, que não condiz com a palavra de Deus. Muitas das vezes, eu e você estamos impedindo, até sem perceber, as nossas crianças de chegarem até Jesus. Não as impeças, não, gente, de jeito nenhum. As crianças, elas são puras, elas desejam o Criador, né? E no íntimo de toda criança, elas já ouviram falar de Jesus. Elas já ouviram falar do amor de Jesus. E à medida, como eu falei para vocês, à medida que elas vão conhecendo o seu amor, a sua grandeza, né? À medida que elas vão se relacionando com Deus, elas vão a cada dia mais querendo buscar. Aí vem as consequências desse relacionamento, né? Que é a devoção, que é o amor, né? E isso vai fluir de maneira natural na vida das crianças, né? Não precisa forçar, não, vai surgir de maneira natural. Então, não impeças, não faça como os discípulos, vamos prestar atenção, não faça como os discípulos, não impeça das crianças chegarem até Jesus, não. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? Alguns vídeos, na verdade, né, de aula, de historinha que eu conto. Vocês podem passar para suas crianças também estar assistindo, tá? Mas não impeça, ensine a sua criança. Ensine a sua criança. Vamos discipular as nossas crianças, né? Mas não a impeças. Não impeças das crianças chegarem até Jesus. Não. É o meu chamado, é o seu chamado e as crianças precisam. Né? As crianças precisam de Jesus. Eu vou te encorajar, eu te encorajo nessa hora. Tá? É um chamado que o Senhor nos deu. Esse chamado arde do nosso coração. Então vamos investir nas nossas crianças. Vamos ajudar nossas crianças a se relacionarem com Deus. Nós hoje aprendemos um pouquinho sobre relacionamento, sobre profundidade, sobre íntimo, sobre frequência. Aprendemos como ensinar a criança a se relacionar. Por que a criança deve se relacionar com Deus? O vídeo vai ficar gravado. Depois você pode passar esse vídeo de novo, pode assistir outra vez, pode anotar. Se tiverem algumas dúvidas, coloca aqui no comentário. Mas não impeças. Você é escolhido de Deus. O Senhor te chamou para essa linda obra. E juntas nós vamos conseguir, juntos nós vamos conseguir mudar a história de nossas crianças. Amém? Muito obrigada, tá bom? Cada um que tirou um tempinho para assistir esse vídeo. Podem assistir o primeiro vídeo também, tá bem legal. Vocês podem estar assistindo. Se quiserem outros assuntos, outros temas, coloca aqui no comentário. E Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.